Judô, o caminho suave. A arte na qual o guerreiro luta não somente com seu corpo, mas com todo o seu espírito. Um conjunto de técnicas centenárias que remontam um passado sangrento de um país, mas que tem como principal princípio a paz e a disciplina. Como um contexto de guerras e transição política, deu origem a um dos esportes mais praticados do planeta. Do campo de batalha aos Jogos Olímpicos. Das raízes ao legado. Do Japão ao mundo. Bem-vindo à fantástica trama que originou uma das artes marciais mais completas e bonitas da atualidade. A história do judô. O Jujutsu é uma arte marcial de origem japonesa, que tem como principais técnicas os golpes de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar o oponente, sendo o precursor da arte marcial Judô. A finalidade inicial do Jujutsu era proporcionar ao samurai um método de defesa desarmada, uma vez que poderia acabar sem sua espada ou lança no meio da batalha. Desta forma, os golpes evoluíram paulatinamente para projeções, luxações e torções, pois os golpes traumáticos mostram-se ineficazes em um ambiente de guerrilha onde se usavam armaduras. Assim, o guerreiro japonês passou a buscar novas formas de combate, porquanto deveria estar preparado para quaisquer circunstâncias, sendo obrigado a defender não somente sua vida, mas a de seu líder, um daimyo. Jigoro Kano, fundador do Judô, nasceu na cidade de Mikage, na província de Hyōgo, em 28 de outubro de 1860 e foi recebido com uma pequena espada chamada Mamori Katana, ou espada de proteção. Essa espada foi um presente de seu pai, Mareshida Kano. Em 1868, o tradicional Japão feudal começou a se abrir para o mundo, começando por seus portos, caracterizando o fim da era Edo, o início da restauração Meiji e o fim dos samurais e shoguns. Sem os samurais, armas como espadas passaram a ser proibidas em algumas cidades. Isso no início dos anos 1870. Então, surgiram novas formas de se defender com as mãos vazias. Com certeza, o principal nome dessa transição é Jigoro Kano. Jigoro Kano foi o terceiro de uma família bem estabelecida, com riqueza que vinha da fabricação de sake. Jigoro estudou a fundo artes marciais, principalmente o Jujutsu, e logo identificou que o aprendizado das lutas não seguia uma disciplina clara, pois era mais na base da observação e da tentativa e erro. Foi tentando melhorar isso que Jigoro Kano desenvolveu o Judô. Aos 23 anos de idade, em 1882, quando terminou de estudar Jujutsu na Universidade de Tóquio, Jigoro Kano alugou um quarto em um templo budista que contava com 12 tatames, sendo este o primeiro dojo de Judô e com 9 discípulos inaugurou sua primeira turma. Porém, em poucas semanas, Jigoro Kano e seus alunos quebraram as paredes e pisos daquele quarto, momento em que foram obrigados a mudarem a academia de lugar. Foi assim que em maio de 1882 nasceu a Kodokan, o primeiro e mais tradicional instituto de judô do mundo. No começo, a luta ficou conhecida como Kano Jujutsu, ou Jujutsu estilo Kano. Somente após passou a ser conhecida como Judô ou Caminho Suave. Em 1891, Jigoro Kano casa-se com Sumako Takezoi, filha de um embaixador japonês na Coreia. Tiveram 6 filhos, incluindo Hisei, que se tornou o herdeiro no Kodokan, e um dos líderes da Federação Japonesa de Judô. Jigoro Kano também se interessava por outras modalidades esportivas, tanto é que em 1911 ajudou na fundação da Associação Atlética Japonesa e foi seu primeiro presidente, sendo o primeiro japonês a se tornar membro do Comitê Olímpico Internacional, trabalhando para a primeira participação do Japão numa Olimpíada, a de Estocolmo,
em 1912. A Federação Internacional de Judô, idealizada por Kano em 1933, tornou-se realidade em 1952. Porém, Jigoro Kano faleceu em 1938, aos 78 anos de idade, vítima de uma pneumonia. As histórias do Instituto Kodokan e de Jigoro Kano são tão entrelaçadas que é difícil contá-las em apartado. Como dito, Kodokan foi o primeiro instituto de judô do mundo, criado em 1882, e significa lugar para o aprendizado do caminho. Logo em sua entrada há uma faixa escrita à mão por Jigoro Kano com os dizeres: siga o caminho correto para a vitória. O sensei Jigoro Kano sempre dizia que a vitória obtida com trapaça é muito pior do que a derrota. Com muita determinação e ambição, Jigoro Kano fez com que o mundo voltasse seus olhos para Kodokan. Inclusive, vários dos mais temidos lutadores da época desafiavam os alunos da Kodokan a fim de testar a eficácia do judô. Isso se deve ao fato de que os alunos da Kodokan tinham fama de serem imbatíveis, por isso, eram insistentemente desafiados, pois aqueles que conseguiam uma vitória sobre um dos alunos da Kodokan ganhavam fama. Em 1909, o governo japonês tornou a Kodokan uma instituição pública, vez que a prática do judô estava tendo ótima aceitação. Após algumas mulheres começarem a se entusiasmar com o judô, em 1923, a Kodokan inaugurou um departamento feminino. Com 1,5 m e apenas 45 quilos, Keiko Fukuda personificou a força feminina e fez parte da primeira turma feminina da Kodokan. Keiko defendia que as mulheres deveriam ser graciosas sempre. Em 1958, foi inaugurada a meca do judô mundial, o novo Instituto Kodokan, num edifício especialmente construído para a organização do esporte no Japão e no mundo, com 662 tatames, distribuídos entre 7 dojos, que seriam utilizados para os mais diversos objetivos do ensino e do treinamento. Nascido em 28 de fevereiro de 1865, Tsunejiro Tomita foi o primeiro aluno do Instituto Kodokan, convidado pelo pai de Jigoro Kano por suas habilidades em Jujutsu, e seu nome aparece na primeira linha do livro de registros do Instituto. Tomita esteve próximo dos principais atletas, podendo compartilhar segredos de combate com os melhores professores e maiores nomes da época. Além disso, Tomita mostrou ao mundo hierarquia, respeito e desenvolvimento a partir do que aprendeu na Kodokan. Nos registros do Instituto, existem muitos personagens importantes, porém, Tsunejiro Tomita junto a Shiro Saigo foram os primeiros a receber o grau de faixa preta, diretamente do mestre Jigoro Kano. Desde 1882 até os dias atuais, a história do judô ganha cada vez mais capítulos escritos por personalidades memoráveis, dedicadas a manter o nome do judô vivo e atual. A beleza do judô não se encontra em nossas vestimentas, ou no ouro de nossas medalhas, nem mesmo nas cores de nossas faixas ou na força de nossos golpes. A beleza sutil deste esporte se encontra na aplicação prática do judô na vida das pessoas, no acolhimento que as academias oferecem, e no companheirismo e respeito mútuo praticados pelos judocas.